Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3S Talks. Esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que a gente fala de carreira, negócios, empreendedorismo, também de comércio exterior. E hoje nós vamos falar sobre liderança e desenvolvimento de pessoas no ambiente de trabalho. Eu convidei um amigo, e não falo isso sempre, mas é um amigo, Vanderlei Sintra, psicólogo e pedagogo, especializado em avaliação do desempenho, é empreendedor, palestrante e mentor. Além de ser vendedor há 25 anos, em sua jornada possui formações e treinamentos no Brasil, Europa e América do Norte. Vanderlei, muito obrigado por ter vindo aqui a Santa Catarina falar com a gente nesse mais um 3S Talks. Obrigado, meu velho. Que isso, obrigado a você, obrigado. Sabe que eu tenho muito apreço por você também, considero muito essa amizade nossa. E é bom quando as pessoas apresentam a gente, né? Porque a gente acaba sendo muita coisa, né? Muito papel, né? E aí, às vezes a gente tem um vulcão em erupção, né? Às vezes ser muita coisa é bom também que você distribui um pouquinho esse vulcão, essa lava. Excelente, é isso aí. Mas obrigado pelo convite. Obrigado. E aí vamos pro papo, que eu sei que tu borbulha em termos de conhecimento, então eu quero justamente falar sobre papéis, né? A gente comunga aí a gente tem vários papéis na vida, então tu como grande especialista, eu queria falar um pouco sobre a importância da identificação dos perfis comportamentais. Tá? A gente vai falar sobre dominante, influenciador, sociável, controlador, é um perfil DISC. Aí nós vamos para o Human Guide como uma ferramenta com a qual tu circula muito, trata muito disso. E aí, qual é o meu perfil? Ainda não tem água, cavalo, fogo, terra, ar, enfim, é uma loucura. É uma loucura. Porque a gente vai... Por que eu falo isso, Vanderlei? Porque qual é o teu perfil? Um cavalo dominante pegando fogo. Fabuloso, é isso. Qual a importância disso e como fazer a melhor gestão dentro desses diversos perfis, diversos papéis que a gente cumpre aí na vida? Sua pergunta é complexa, eu vou dividir ela em umas partes. A primeira delas é a gente definir comportamento e personalidade. Personalidade é como a gente se constitui enquanto sujeito. Então, é tudo aquilo que aconteceu comigo durante a minha vida. Então, meus traumas, se eu tive pai separado ou não, se eu tive pai certo tempo, se eu tive irmão, se eu não tive irmão, onde eu estudei, o que eu fiz, que dificuldade que eu passei. Então, a vida vai moldando a gente como se fosse um diamante, vai lapidando. Então, vai desgastando a gente. E a gente vai ajustando esse desgaste, ou a gente aceita ou a gente corrige o desgaste. Depois disso tem uma questão natural também, que você nasce dentro de uma família, né? E depois você tem o contexto social que você está posto. Então isso define muita coisa, que entra também a questão geracional que você não disse aí. Então de acordo com quando eu nasço, por exemplo, de 1980, 96, 2000, e aí tem isso também afeta muito, porque o contexto histórico vai dizer, então quem nasceu na inflação, antes da inflação, e quem nasceu depois, vai ter uma outra visão sobre dinheiro, obrigatoriamente. Sem dúvida. Né? Por quê? Porque no supermercado aumentava o preço, então temos isso. Então personalidade falando das gerações baby boomers e aí isso aí. Dali em diante. Mas só para a gente contextualizar o quanto isso modifica, e tem estudos diferentes e eles são complementares. Tá. Então, quando você pega a personalidade, é a forma natural como eu reajo às coisas. É como se fosse uma pulsão. Eu tenho no corpo, por exemplo, o ato reflexo, eu não tenho controle sobre ele. Então, ele é reflexo. Ele vem de qual, por exemplo, se uma pessoa é muito determinada, ela vai ser determinada naturalmente sempre. Tá. Então, é personalidade, sai. E o comportamento é o que eu consigo enxergar daquela personalidade. Então, o cara é determinado, por isso ele é muito direto. Então, o comportamento de ser direto é o que eu observo. Okay. Então, no DISC, eu tenho uma análise do comportamento, que é aquilo que se vê, que é a dominância, estabilidade, influência e conformidade. Tá. E no Human Guide eu vou num passo atrás. Eu vejo a intenção do sujeito, como ele reage às coisas. Então, eu prevejo um pouco mais a reação, porque eu me baseio na personalidade dele. E personalidade não muda tanto quanto o comportamento. O comportamento ele pode ser naturalmente adequado. E a personalidade é difícil mudar. Por quê? Porque tem todo esse contexto que aconteceu lá atrás, certo? Ok. E aí, passando para a segunda etapa da sua pergunta, que é sobre a questão da consciência do entendimento. Esses testes... A importância disso, isso, né? Tá bom? Esses testes, quando você tem consciência do que você é, em que momento você é, né? Então, vamos lá do cavalo, do coelho, ou do gato, do cachorro, por exemplo, ou quando você tem da dominância, da influência, ou você tem lá do Human Guide a sua força, sua organização ou não, você toma consciência de um sujeito que você é
E aí, dentro de ser saudável, né, pegando assim, o que é um sujeito saudável? É aquele que entende como é e banca. Entende como é e banca. Eu banco o que eu sou. Não, eu sou realmente determinado e a determinação ela é boa, porque eu faço as coisas acontecerem, mas ela também é ruim porque às vezes eu sou muito abrupto com as pessoas. Mas eu estou bancando isso porque eu quero ser determinado. Ok. Eu banco, eu assumo aquilo. Sim. Então, meu grande problema às vezes é eu não ter consciência e depois não assumir o problema. Então, a primeira coisa é ter consciência e depois assumir. Os testes são muito importantes nisso. Todo teste, porque eu já usei o DISC há muito tempo. Sim. É que o Human Guide ele se sobrepõe, ele é mais robusto enquanto estudo e ele consegue me dar uma permanência maior do sujeito. Então, para mudar uma personalidade, no mínimo 5 anos, tem que ter eventos muito catastróficos para isso acontecer. Então, acredito que é esse ponto, é tomar consciência de si. Comportamento de um lado, personalidade, né? Essa sinergia, tomar consciência, tomar conhecimento, tomar consciência disso. E aí, a diferença desses perfis dentro das organizações. Um perfil, uma organização mais heterogênea, de certa forma, tem mais sucesso do que um perfil mais homogêneo? Como é que tu... o que tu pode trazer em termos de insight para quem está formando times e que está fazendo uma avaliação? Eu quero um cara muito mais próximo a mim, que seja que tenha o perfil igual ao meu, ou não, eu vou buscar alguém que seja complementar, com um perfil diferente, enfim. Tá. A gente tem duas questões. A gente fez um estudo, uma vez que a gente colocou várias pessoas com a mesma personalidade juntas para criar um produto. Então a gente fez uma simulação, inclusive uma dinâmica, quem quiser fazer com o time, é bem interessante para ver criatividade, como elas funcionam. Você pega um grupo de pessoas e fala assim, ó, a partir de hoje, clipe de papel não vai existir mais. Não vai existir mais. E nós somos uma fábrica de clipe de papel. Então você tem que dar outra função para o clipe de papel. Tá. Então você pega 2 grupos, um diverso e um homogêneo. Por exemplo, pegar no Human Guide um que é extremamente criativo e o outro que é qualidade, que pensa muito no social. E pega grupo diverso. O primeiro grupo, o que ele faz? Quando eu tenho um grupo igual, o que acontece? Fala assim, é legal isso aqui, eu concordo. Eu concordo. Então, inicialmente, que beleza trabalhar nesse grupo. Todo mundo concorda. Todo mundo aceitou a ideia. Não, realmente eu penso assim e tal. Como é que eu vou desenvolver alguma coisa num ambiente muito conectado assim? Não sai coisa nova. Todo mundo concorda. Sim. Como é que eu vou trazer um ponto diferente, um outro ponto de vista? Enquanto que no grupo que é adverso, um grupo diferente, é diferente. O início dele é muito difícil, porque todo mundo discorda. Não, acho que não é assim, acho que devia ser desse jeito, acho que é daquele jeito. Ele cria um atrito no começo, mas o resultado é muito melhor. Vide o que a gente passou recentemente. Então, imagina, por exemplo, da Covid, quando a gente passou a questão da Covid, que é um trauma para muita gente. Mas foi um conflito, foi uma crise. E depois da crise a gente melhorou muita coisa. Então antes tinha uma resistência muito grande com o trabalho online, hoje trabalha mais. Uma reunião antes nunca poderia ser feita online, hoje é feita. Então tem muita coisa que mudou, muita coisa que se aprendeu depois de uma crise. E uma crise vem de uma divergência, de um pensamento diferente, de algo que trouxe para as pessoas repensarem a sua vida e o seu estilo de vida. Então isso acontece com guerra, com qualquer tipo de conflito, ele traz por si só no momento um desgaste muito grande, porque eu preciso... tem um embate ali, mas ele também traz por si só uma melhoria muito grande, um desenvolvimento. Então, o grupo homogêneo, ele funciona super bem. Só que para disrupção, para crescimento, para fazer coisas novas, ele não vai funcionar. Ele é um grupo de manutenção. Tanto que se você olhar, por exemplo, qualquer empresa, quem está assistindo a gente, olha para o seu departamento financeiro e olha para o seu departamento de vendas. O financeiro, ele não tem que fazer mesmo estripulia. Ele tem que trabalhar homogêneo certinho. Sim. Porque senão eu levo crise. Mas aqui não pode. Aqui eu tenho que, cada hora, pensar numa coisa diferente. Então, eu também tenho que entender que nem sempre em toda a minha empresa tem que ter uma diversidade muito grande. Sim. Tem departamento que a essência dele é ser organizada. Contabilmente, eu vou criar um novo... Não, a gente que cria imposto. Sim. Geralmente são os deputados. Então, eu não consigo fazer isso. Então, também entender, então, só para a sua resposta não ficar, é somente o grupo diverso, isso. Tem departamentos que ele tem que funcionar direitinho. Ele tem que ser harmônico. E aí eu não posso, porque tu falou, olha para o teu RH, olha para o teu financeiro e fica com esse olhar apenas. Eu digo,
é importante que a gente que a gente saia do empírico e vá para a avaliação de perfil efetivo. Porque tem tem coisas que nem eu sei de mim mesmo, e quando a gente fez traçou o meu perfil lá, eu consegui me identificar em vários pontos que talvez se eu tivesse que verbalizar a minha personalidade ou qualquer coisa do tipo, eu não conseguiria com aquele nível de profundidade. Então a gente tem que sair do empírico e ir diretamente no ponto de avaliação de perfil de fato, para entender aí sim o quão coeso é o nosso ambiente de trabalho, e se eu, naquele ano, dentro do nosso planejamento estratégico, eu preciso criar uma disrupção eventual, eu preciso ter uma mente mais criativa dentro daquele núcleo de trabalho que não está sendo tão criativo, pelo perfil do nosso elenco, daquele departamento, eu preciso colocar um pouco mais de criatividade. E aí, pelas avaliações dos perfis, e aí entra a questão da inteligência também, da tecnologia, da ferramenta, né? Que tu trabalhas isso super bem, eu consigo melhorar o meu desempenho a partir disso. Sim, se eu consigo medir, por exemplo, eu pego lá o Human Guide que a gente fez aqui na 3S Corp. Então a gente analisa todo mundo. Então eu consigo olhar na tela, clicar no botão e saber como aquela pessoa funciona bem. Porque se a gente pegar o nosso ambiente de trabalho, vamos lá, o que é o trabalho pra gente? Ela consegue funcionar bem, ela era individualmente e ela coletivamente. E aí, então, ela em relação com as pessoas. Eu e tu, se a gente trabalhar muito tempo juntos, vai dar fricção, a gente não se acerta. Ou seja, a gente tem que estar, enfim. Às vezes tem sócios, por exemplo, que eu dou um exemplo, que só de eu separar salas e eles se verem só 2 vezes por semana, já funciona super bem. Do que eles trabalham todo dia. Porque uma coisa irrita a outra. Sim. E às vezes a harmonia ela funciona muito, vai depender muito. Eu mantenho o conflito, mas em alguns momentos, não o tempo todo. Então é o que eu falo, aquilo que é demais. Pensa numa pimenta, eu falo que tem perfil que é pimenta. Sim. E tem perfil que é açúcar. Os dois são demais, mas tem um que é mais insuportável. Sim. Muita pimenta na boca, meu Deus. Muito açúcar, você fica enjoado. Né? Mas a pimenta ela é insuportável. Sabe que eu queria trabalhar o dia todo com o Gabriel lado a lado ali, mas ele não aguenta, não suporta. Não dá. Essa agitação toda. Então o teste ele funciona isso. Ele entende quais são os motivadores das pessoas, o que motiva elas, e aí você coloca ela no lugar certo. Porque o que acontece? Quando você coloca alguém no lugar errado, ela vai trabalhar, vai precisar, porque ela precisa do dinheiro, precisa pagar as contas dela e tudo mais, mas se ela não tem consciência que ela não é boa para aquilo, ou ela naturalmente não é adequada para aquela função, ela vai se desgastando, ela vai adoecendo, que é o que acontece muito hoje. Muitas pessoas estão adoecendo porque elas estão no lugar errado. Elas foram colocadas no lugar errado e elas aceitaram porque às vezes a remuneração é boa. Sim. Em vendas acontece muito isso. Tem muita gente que não é para vendas, mas está em vendas porque é o jeito de ganhar mais e levar o sustento para a família. Sim. Então, lidar com essas intempéries, né, quando a empresa escolhe bem, coloca a pessoa no lugar certo, você salva vidas, você deixa a pessoa mais saudável e, obviamente, você tem uma empresa mais feliz e trabalha muito mais produtivo. Entendi. Então, é importante que a gente, número 1, faça essa primeira avaliação de perfil, talvez aí de todo o time, se houver essa possibilidade, e conectar e entender essas inter-relações ou essas conexões de um indivíduo com o outro, para entender se a gente vai conseguir potencializar ou a gente vai sucumbir àquela relação e, portanto, o negócio, enfim. Isso. Porque também tem a ver com o objetivo. Então, se a empresa tem um objetivo de crescer, desenvolver, tem que ter um sujeito ali dentro para isso. Se ela quer manutenção, é outro sujeito. Então, também tem que ver os meus objetivos. Para onde eu quero ir, que velocidade que eu quero ir, como eu quero chegar, quando eu quero chegar. Então, são várias perguntas que são feitas no plano de negócio para entender que tipo de pessoa que eu preciso para aquele plano de negócio. Se eu quero, eu tenho ousadia de chegar, crescer tantos %. Tem que ter gente ousada no meu time, senão não vai conseguir. Naturalmente não vai. A não ser que eu tenha um produto maravilhoso, com alta demanda que ninguém copia, o que é difícil. Sim. Com internet, com essas informações que a gente tem, você fica sabendo um produto lançado na China em 10 minutos. Chega aqui na mão das pessoas. Então. Sim. E tu abriu uma oportunidade da gente falar sobre liderança. E pegando perfil e liderança, quais são assim os pilares fundamentais para uma liderança eficaz, eficiente, que performa, que entrega resultado? Qual que é o nosso grande problema que a gente tem hoje em várias empresas? Colocar a pessoa porque eu confio nela. Hoje no Brasil, muitas empresas colocam as pessoas na liderança porque confiam nelas. Ok. E isso é um erro. Tá? Não o erro de confiar, mas o motivo de colocá-las lá. Porque dentro da liderança, a gente tem uma coisa chamada permissividade, que ela é muito prejudicial, que é permitir tudo, que é deixar tudo acontecer. Imagina, por exemplo, quem está ouvindo a gente aí, quem que é a pessoa que mais enche o seu saco? Provavelmente ou é sua esposa, ou é seu pai, ou é seu marido, ou é sua mãe.
certo? Então a mãe é a mais exigente. Faz isso, não sei o quê, não tá legal. Então, por quê? Porque ela é exigente. Depois de mim, né? É. Porque a gente se cobra muito, Se né? cobra muito. Esse processo de autocrítica e tal. Sim. Então, o líder, ele tem que ser esse cara que desenvolve. Então, a primeira coisa, ele tem que gostar de desenvolver pessoas. Primeira coisa. Ok. Não dá. Segundo, ele não pode ser permissivo em excesso. Então, ele tem que escolher o que permite. Eu sempre falo, você escolhe o que permite. Você não pode ser totalmente rígido, mas você tem que escolher as permissões. Ok. Certo? Então, por exemplo, permitir que todo mundo chegue atrasado, permitir que não faça aquilo. Cada vez você vai permitindo, você vai deixando. Você vai deixando, você vai aumentando o lastro. Não quero criar problema. E nós somos um país... Você é um cara que viajou bastante, então você vai ver a diferença da gente com a Europa, com os Estados Unidos. Eles são muito mais diretos e assertivos na hora de dizer as coisas, né? Sim. Então, a assertividade é um ponto importante para a liderança. Ok. Porque a liderança ela é um trabalho amargo. É isso que tem que entender também, que o lugar de liderança é um lugar amargo, não é um lugar doce. Você quer um lugar doce, você não vai para a liderança. Você vai fazer um trabalho mal feito. Porque a liderança exige conversas difíceis, né? Então, até confessando para vocês que eu indiquei esse livro pro Lucas, porque a gente precisa treinar a conversa difícil. Porque a gente só faz conversa difícil. Você dirige uma empresa, você toma decisões o tempo inteiro. E as decisões, elas sempre têm um lado amargo e um lado doce. Para alguém vai ser muito bom, para outro não existe decisão. Tenta procurar, todo mundo que está assistindo a gente, uma decisão que ela unilateralmente é boa para todo mundo. Não tem. Tá, mas aí a gente deixa eu dar um pouco de peso na questão da liderança e aí em termos de assertividade e o amargo e o doce. Tá. Legal, eu me vanglorio, eu sou super assertivo, sou direto, sou pragmático e tal, mas eu não comunico nada bem, a outra pessoa sai com ódio de mim e ele não vai executar a atividade como deveria, ou pelo menos não vai fazer isso com todo aquele vigor, com aquela tenacidade que poderia, ou né, com aquele envolvimento na prática, ele vai executar porque eu mandei. Sim. Então eu não vou ser um líder, eu vou ser um profissional assertivo, vou mandar fazer, vai ser executado, mas talvez isso eu tenha resultado 1, 2, 3 vezes, mas eu não vou ter isso de forma mais consistente ao longo do tempo. Então, me ajuda a separar isso. Ajudo. É que vem um outro ponto depois, que é a comunicação. Tá bom. Então, que é um outro ponto importante para a liderança. E a comunicação, ela está conectada com ter conversas difíceis. Porque, geralmente, o que o líder faz? Ele comunica, ele tem medo de comunicar aquilo que é problema. E isso é natural nosso. A gente não gosta de desagradar, né? A gente se sente mal sendo desagradado. Tem um livro que eu gosto muito, chama A Coragem de Não Agradar. Então é um livro muito bom para você analisar o quanto também você vive para agradar o outro, que é uma coisa ruim. Você tem também tem momentos de você dizer não. E aí entra no quinto item do líder, que o líder tem que aprender a dizer não. E não que eu digo não para as pessoas, mas às vezes para coisas que ele não pode fazer. Então quais são as suas prioridades? Então dizer não tem muito a ver com prioridade. E por último, um fator importante é defender o objetivo junto com o time. Então um líder muito forte... Ele está claro qual que é o seu reason why. E aí eu vou citar vários livros aqui do Simon Sinek. Comece pelo porquê, que é um livro excelente. Então entenda o seu porquê. Não é o que, não é o como, é porquê, que é o Círculo Dourado. Quem não gostar muito de livro, tem um vídeo dele que chama o Círculo Dourado, Golden Circle, que ele inverte a comunicação. É o porquê. Por que a 3S Corp tem esse propósito? Por que a 3S Corp quer chegar nesse lugar? Por que a sua empresa que está assistindo ou ouvindo a gente quer chegar lá? As pessoas precisam entender o porquê. Por que eu faço aquela tarefa? E muitas vezes eu dou tarefa, Lucas, isso acontece muito nas lideranças, e não explico o porquê daquela tarefa. Não, ele tem que saber. Não, ele tem que fazer porque tem que fazer. Não, tem que saber o porquê. Ele tem que entender o porquê. Então, esse é um fator primordial para a liderança, entender o porquê daquela tarefa. Por que nós queremos chegar ali? Por que a gente vai com essa velocidade? Então, explicar isso. E a capacidade aí de comunicar de uma maneira assertiva. Isso. Então, pegando todos talvez esses 6 pilares, isso, como forma de me tornar um líder, enfim, cada vez melhor, né? Então, gostar de desenvolver pessoas, não ser permissivo em excesso. Assertividade, comunicação, são uma das características aí predicados, aprender a dizer não, ou seja, ter aquelas conversas difíceis, e defender o objetivo. Isso. Posso só dar um exemplo da pizza na assertividade? Por favor. Eu gosto desse exemplo da pizza, que ele é muito bom, porque a gente tem 3 formas de comunicação. Então, assertiva, permissiva e agressiva. Então, eu cheguei numa pizzaria e pedi uma pizza de calabresa. Veio uma pizza de portuguesa. E aí ele errou porque é o ESA no final,
Enfim, o motivo eu não sei que errou. Só que chegou a pizza errada, eu tô lá namorando, eu tô com amigos, chegou a pizza, tá, beleza. A primeira ação que eu posso ter é agressiva. Então eu viro pro cara e falo, você não sabe pedir pizza, não? Ok. Sou agressivo. Beleza. Segundo, eu posso ser permissivo. Vou comer, não vou reclamar, coitado. Tem o emprego dele, não vou desagradar, vai cuspir na minha pizza, que seja o motivo que for, eu não vou falar. Isso aí. Certo? E eu sou assertivo. Falar, cara, é o seguinte, eu pedi uma pizza de portuguesa, veio calabresa. Você pode ver para trocar para mim, por favor? Sim. Essa é a assertividade. Entendi. Assertividade é a capacidade que eu tenho de dizer as coisas sem ser agressivo, sem engolir sapos e, ao mesmo tempo, fazendo com que o outro entenda que eu fique incomodado com aquilo. E a gente muitas vezes engole sapo. Engole muito sapo. Tem uma... Eu gosto muito do Rubem Alves. Ele tem uma crônica chamada Arte de Engolir Sapos, que é uma crônica bem pesada, mas muito boa. Que ele fala que a gente vai engolindo sapo demais. Eu preciso... E no mundo, Lucas e os demais, a gente tem que engolir sapos. Tem hora que eu não posso falar tudo para todo mundo. Não posso. Agora eu tenho que escolher o sapo que eu vou engolir. Essa é a grande questão. Que essa sapo sabedoria. Que eu... Isso. Essa sabedoria de escolher quando e não acumular demais. Né? Tem uma sequência muito grande de engolir sapo. Então a assertividade é essa capacidade de dizer as coisas, o que precisa ser dito, de maneira direta, assertiva, sem fazer muita volta, e as pessoas entenderem o que eu quero com isso. Essa arte de saber engolir sapos, isso também vem com uma vivência. E ninguém que está na alta liderança, ela vai ser posta lá do dia para a noite, ou seja, teve uma trajetória, né? Teve uma história para que o profissional tal está nessa posição de alta liderança. E aí, diante de toda essa tua vivência prática, de todo o teu background, eu queria que tu trouxesse aqui quais são os principais desafios que o profissional da alta liderança, diante de tudo aquilo que tu já viu, quais são os principais desafios que esse profissional sofre e como basicamente superar esses principais desafios, né? Diante de tantos cases, de tantas empresas que tu já mentorou, tantos treinamentos que tu já realizaste, com tantos profissionais, quais são esses principais aí? Primeiro, a solidão. Então a liderança é um lugar solitário. Né? Então tem muitas coisas que às vezes você não pode dizer por sigilo de uma informação, você não pode comentar porque às vezes vai desagradar outra pessoa que você está junto, ou que é uma informação que você realmente não pode compartilhar. Então a primeira coisa é a solidão. Sim. Então entender essa solidão. O segundo desafio muito grande é você não querer ser perfeito o tempo todo. Então a liderança, o ser humano parte do princípio da falha, né? E a falha ela ensina muito. Então eu tenho que saber o jeito que eu vou falhar. Então mesmo líder extremamente experiente, eu mesmo cheio de falhas. E é importante esse momento para eu não me sentir cheio. Eu sempre falo que o copo cheio, a jarra cheia, ele te inibe de colocar mais coisa para dentro. Já sei, eu já estou pronto. Não estou pronto de jeito nenhum. Eu não me sinto pronto, eu me sinto aqui um eterno aprendiz. Cada vez que eu vou falando com você, eu vou repensando minhas coisas aqui na minha cabeça. Sim. Deixa eu ver isso aqui. Então eu não me coloco no papel aqui que eu faço isso tudo perfeito. Não é porque eu estou explicando para vocês que eu sei, não sei o quê. Não, que tem hora que eu falho. Tem hora que eu não sou assertivo, tem hora que... Então acontece, eu tento ser a maioria do tempo. Mas como eu falei, tem escolhas. Tem hora que você não consegue fazer tudo. Não consegue. Essa exigência global, acho que é um problema da gente ser bom líder o tempo todo, tem que ser bom pai, um bom marido, um bom transante, tem que ser, tudo você tem que ser bom. É complicado você manter alta performance o tempo todo. Em algum momento você tem que ter essa libertação, não, deixa eu ser tranquilo, o cara comum ali no cantinho, jogando minha bola, brincando, entendeu? Sem muita pressão. Sim. Então é importante a gente descombinar porque tem uma pressão muito grande. E o terceiro desafio é essa gestão do tempo. Eu vejo que a gente brinca muito sobre isso, né? Eu já brinquei com vocês no direct muitas vezes, que a gente tem que usufruir aquilo que conquista. Verdade. Porque o que adianta, que eu sempre brinco para todo mundo, se eu fosse uma tartaruga e vivesse 150 anos, provavelmente eu brigaria por muito mais coisa. Porque eu teria mais tempo. Mas como eu não sou uma tartaruga e a gente tem uma vida limitante, eu não sei quando eu vou estar vivo, posso estar daqui 10 minutos, daqui 15, não vou saber quando eu vou estar vivo, ninguém sabe. Essa é uma das grandes peças do mundo, né? Que um dos grandes movimentos do mundo é você não saber quando vai morrer. Porque imagina que insuportável seria alguém que soubesse o dia da morte. Ia fazer tanta previsão, o mundo ia ser muito diferente, né? Então a gente não sabe. Então essa imprevisibilidade da morte, ela causa na gente esse cuidado com usufruir e aquilo que você conquistou.
E conquistar, que eu digo, não é só a questão financeira, é a conquista de um lugar, a conquista do desenvolvimento de alguém, celebrar as coisas que você desenvolveu enquanto líder. Então falta muito isso. Às vezes a gente se excede num tempo de desgaste e falta esse tempo de voltar para o lugar, que é a resiliência, né? Tem a resiliência tem uma definição que eu não gosto muito, que é a capacidade que o corpo tem de voltar ao normal depois de ser desgastado. Não existe voltar ao normal. Você pegar um próprio elástico, você pega ele 70 vezes, faz assim, ele está esgarçado em algum momento. Isso aí. Ele já não é o mesmo. Então não volta. Então é enxergar que não volta. Mas saber dar o limite pro outro, não me esticar toda hora o tempo todo. Calma. Me estica 5 vezes, deixa aqui um pouquinho. Estica mais 15, deixa aqui um pouquinho. Então precisa essa folga pro corpo. Então é essa gestão do tempo. Então, peraí, qual é o momento? Não come direito, então faz o seguinte, não faz atividade física, não se cuida. Então, tem alguma coisa errada, seu corpo vai te cobrar de alguma forma. A gente tem uma finitude, entender essa finitude é importante. E tem hora que eu vejo que os líderes têm esse problema de tempo. Acha que é eterno, ad eterno, e depois tem uma cobrança cara, de diversas formas. Então, esses 3 desafios aí, para mim, são os mais difíceis nesse momento, olhando para o mundo que a gente está. Então, quando eu estou num patamar de alta liderança, eu preciso entender que é solitário, que vão ter diversos desafios, que eu vou ter que lidar com tais desafios, e para resolver esse problema de solidão na prática, no nosso dia a dia, porque eu estou com aquele problema gigante para ser resolvido, e eu não tenho talvez todas as ferramentas, mas eu não posso olhar para o lado, porque eu não vou conseguir resolver isso com algum par, com alguma coisa, então eu preciso buscar essa resolução, e aí talvez venham os outros parceiros de negócios, ou outras empresas, ou mentores, ou coaches, ou, enfim, terapia. É isso. Terapia. Então tem esses 3 caminhos. Tá bom? Você conversa com os iguais, então se conecta com gente que você possa confiar e que você possa dividir com eles os problemas que eles também têm. Ok. E tirar um pouco o ego, tá num lugar que você possa assim, não, eu tenho esse problema. Que mono porque aberto, hoje, né? Assim. Sim, porque às vezes você chega assim, não, então, eu tô com... Não, solta o problema. Solta. Ali você tem que ter um lugar de confiança. Então tem um lugar de confiança. Tá. O segundo, um mentor também, que você tem essa divisão, mas aí é um outro movimento. De novo, um não exclui o outro. Porque é um movimento de orientação, o mentor vai te dizer, isso aqui geralmente acontece isso, acontece aquilo, um cara que vai te dar experiência. E a questão da terapia, que também é um lugar que você pode falar o que você quiser de quem você quer falar. Inclusive de você. Né? Com tranquilidade, se criticar com quem você quer falar. Que às vezes você namora, ou você é casado, e você quer falar do seu parceiro ou da sua parceira. Sim. Você não pode falar para ela nem para ele. Então você fala na terapia. Muito bem. E ela também tem esse espaço. Sim. De chegar, tô com o saco do Lucas, tô com o saco do Vanderlei, então eu vou falar. Então é ter esse momento. Então ter esses espaços são muito importantes para essa solidão, para minimizar essa solidão. Mas de novo, Lucas, tô passando por uma reeducação de hábitos há um tempo por conta desse movimento. Isso que eu tô falando de uma dor recente minha. Certo. Né? Dessa gestão do tempo. Pois é, eu ia buscar esse capítulo aqui no... Tá bom. Não ter espaço para mim. Então agora eu tenho espaço para minha atividade física, é a minha prioridade. Sim. Me alimentar com tranquilidade, sem o celular na mão. Não ter que responder as pessoas na hora do meu almoço com correria. Elas não vão morrer. Não sou... Como diz minha terapeuta, você é médico cirurgião? Que é só você no mundo, que a cirurgia que você fez deu errado, você foi incompetente na cirurgia? Não. Então não vai morrer. Almoça. Bota o celular ali, almoça, tranquilo, degusta comida, experimenta, tenha seu momento. Vai para sua academia, faz sua academia. Então é focal. E a gente acha que a gente é multifuncional. Pega o celular, faz tudo, escuta o outro e pega o feedback e vai dizer, não. A gente não é multifuncional. A gente acha que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo, isso não existe. Sim. Não existe. Eu não vou prestar atenção numa conversa mexendo no celular. Jamais. Então, essa organização e separação bem do tempo é importante, tirar as dispersões. E aí eu estava ouvindo esses tempos aí, o cara me falar, Lucas, tu vive um negócio do 2x. O que é 2x? É porque é tudo 2 vezes, né? É rápido, é o áudio que a gente passa rápido, é a informação que a gente tem de maneira cada vez mais veloz, porque tu tem que consumir aquele conteúdo, porque tu precisa dar a resposta. E uma vez a Larissa me disse que a gente tem que ouvir o áudio num X lá, né, uma vez só, para a gente entender e conectar com... Tô falando de ti aqui. Para a gente entender e conectar com aquela
com aquela velocidade que o nosso interlocutor está mandando aquela mensagem, para entender exatamente, vibrar na mesma sintonia. Porque quando a gente avança isso, a gente perde uma série de informações valiosas que a gente quer antecipar, né? Então, como é importante, eu tento fazer um pouco desse exercício de reduzir um pouco a velocidade para conseguir captar mais ou... né, viver naquele ritmo mesmo que precisa ser vivido, na verdade. Né? E também entender... Mas talvez esse podcast eu vou botar no 2. E entender por que se faz aquilo. Por que eu não posso dar um feedback para a pessoa que às vezes ela é prolixa demais no áudio dela? Isso. Que ela não pode fazer um feedback mais rápido, porque eu não quero lidar com esse incômodo. Tá bom. Não quero falar para ele assim, ô Lucas, me manda menos mensagem, tá mandando mensagem demais. Ou manda tudo que você quiser de uma vez. Não me manda um bom dia, depois fica lá, o que é que você quer? Entende? Então, assim, a gente também não quer lidar com esse amargo de falar as coisas. Pô, vai magoar, ele vai achar ruim, eu vou falar isso aqui. Então tem que ver o porquê. Eu estou sugerindo aqui que seja o porquê disso. Certo. Porque eu não quero falar pro cara que tá muito áudio, que é inútil. Porque se fosse muito importante, tem pessoas que você não ouve 2 vezes, ou todos. É verdade, não. É isso mesmo. Então tem uma questão de prioridade aí. Né? É isso aí. Então é entender. O que eu tô falando? O que eu tô falando para aquele cara? Será que é uma oportunidade de melhoria para ele ser mais direto no áudio? Me manda mais direto, me manda tal horário, faz isso. Eu tenho experimentado fazer isso e ninguém morreu. Não morre ninguém. É incrível. Vamos falar de feedback? Ironicamente, vamos. Falando de feedback, tu falou de comunicação, tu falou de assertividade. Quais são as ferramentas para dar um feedback de maneira consistente? Lá no passado, quando a gente começa na carreira, a bibliografia dizia que a gente tinha que fazer o feedback sanduíche. Era o feedback positivo, aí carca o cara e depois ele volta com, dando um feedback positivo. Enfim, ferramentas, modelos, formato de dar um feedback de maneira consistente, assertiva. Tá. Vamos lá, o que é o feedback sanduíche? É justamente para minimizar esses efeitos que eu tenho medo de falar, então eu vou falar uma coisa boa no meio. Tá. Mas às vezes não tem coisa boa para falar. Sim. Às vezes não tem. Então, assim, o feedback depende da sua relação, da confiança que você tem com o seu liderado e com a pessoa que você vai falar. Então, de novo, essa construção. Tá. Vamos dar o meu exemplo contigo, a minha relação com você. Se eu tenho para te falar alguma coisa, tudo que eu já te falei, mesmo que fosse amargo, eu te falei. Lucas, eu penso assim, acho que tem que fazer isso aqui. É uma relação que você pode até ter se sentido incomodado, mas não cortamos a relação por conta de um feedback. Tá. Só que eu nunca fiz um sanduíche. Então, o que eu penso sobre o feedback? Então, a primeira coisa é quando você deixa de dar um feedback, você é egoísta de não dar a oportunidade do outro melhorar. Então, a primeira coisa é pensar nisso. Então, vamos pensar lá na história do áudio, ou mesmo do seu vendedor que está ali, ele fez um comentário errado. Você deixa aquilo ali, você vai deixar aquilo permear mais vezes. Vai se repetir o comportamento. Né? Então, para minimizar isso, para não ficar tão agressivo, o que eu gosto de fazer? Tem uma teoria de um livro desenvolvimentista que ele fala o seguinte: a partir de 7 anos todo mundo sabe o que é certo e errado. Uma criança já sabe. O que é roubar, o que é ético, o que aquilo não é legal. Ele já sabe. Já sabe o que é certo e errado. Quanto mais um adulto. Sim. Né? E nós combinamos uma coisa. Então é chegar para o vendedor, vamos no caso lá, ele desligou rapidamente com o cliente e não insistiu. Fala, Lucas, o que a gente combinou sobre insistir com o cliente, sobre se persistir, sobre lidar com objeções? Tá. E ele vai ter que falar, eu não sei. Eu falo, lembra? Então não está no material, não falou isso aqui? É esse tempo de deixar o outro lidar com o constrangimento dele não ter lembrado e não ter usado a ferramenta. Porque vai deixar de usar. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu perdi 18 quilos de outubro para cá, fazendo um trabalho de reeducação alimentar. Então, eu já sabia antes o que fazia mal. Concorda? Eu não reaprendi. Nossa, aprendi dos probióticos. Não. Né? É um suplemento chamado VNC que eu tomei. Vergonha na cara. Né? Suplemento Boost que eu tomei. Então, é de falar assim, não, peraí, meu corpo? Se eu não cuido do meu corpo, eu vou cuidar dos outros. Que referência que eu sou? Então, a questão toda é... Já se sabe o que é certo e o que é errado. Mas o cara sabe quando chega errado, sabe quando chega atrasado. Então falta a confiança dele falar assim, aconteceu isso, que é a questão da verdade. Então a primeira coisa do feedback é fazer pergunta. O que é o nosso combinado, que é o contrato psicológico? Tudo bem. Aí então eu faço a pergunta. Isso. Eu gero um eventual constrangimento. Isso. Muitas vezes a gente faz assim, mas por que tu atendeu esse cara dessa maneira? Faço a pergunta e já dou a resposta. Mas eu entendo, Vanderlei,
que tu tá num dia difícil. Eu já tô te ajudando a construir essa resposta, não é? Mas não pode totalmente fazer isso. errado. Totalmente errado. Porque senão eu dou um motivo pro cara. Isso. Então, eu falo que o cara fala, quando ele faz isso, não, porque você tá com esse problema, ele tá dando a resposta. Então você já sabe. Eu tendo a minimizar o fato por justamente não ter essas conversas difíceis. Isso. E também por não ter tempo. Porque a pergunta, ela exige tempo. É mais fácil falar assim, Larissa, fala direito com o cliente, caramba. Sim. Entendeu? É mais fácil, é mais longe. Isso aqui, eu mostro poder, eu mostro que eu mando. Tá, então tenta a pessoa que está assistindo a gente, tenta Sim. pensar o quanto que às vezes o feedback você usa de vaidade para dar feedback. Feedback não pode ter vaidade. Me explica um pouco mais. Explico. Você tem que dar um feedback pela construção daquele primeiro patamar que a gente colocou lá. O que é a primeira coisa? Confiança. Não, e gostar de desenvolver pessoas, certo? Ok, gostar de desenvolver pessoas. Então, Perfeito. o feedback é o meio mais justo de você mostrar que gosta de desenvolver pessoas. Feedback é o jeito mais justo de você mostrar que você gosta de desenvolver pessoas. Porque palavra todo mundo faz. Eu sempre brinco. Falar todo mundo fala. Agora, mais comprovado do que a ação não existe. Então, por que não pode ter vaidade? Porque o feedback é pro outro, não é para você. Não é para você mostrar poder, não é para você humilhar o outro, não é para você mostrar que você que manda. É para você ajustar uma conduta para o resultado que é o nosso porquê que está lá. Sim, reason why. Então, Lucas, respondendo desse jeito, a gente vai chegar no nosso porquê? Sem insistir com o cliente? Para onde vai a nossa taxa de conversão? Ótimo. Entendeu? Então o feedback começa com uma pergunta do nosso combinado, o que nós combinamos. Certo? Porque quando você contrata alguém, você tem um contrato físico e um contrato psicológico. Então ele sabe o horário que ele vai trabalhar, ele sabe quanto vai ganhar, quanto vai ter não sei o quê, ter os benefícios, sabe tudo. Certo? Mas no meio disso tem um contrato psicológico. Tem as permissividades, tem a nossa relação, tem a relação com os outros. Tudo vai se construindo, a relação vai se reconstruindo. Então, recombinar isso sempre é muito importante. Uma coisa que eu adoro fazer, quem quiser ajuda bastante, é você anotar coisas que a pessoa falou na entrevista para você. Todo mundo que eu contrato, que eu faço contratação diretamente para mim, eu combino, eu pergunto para eles assim na coisa, aonde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo profissionalmente? Isso, de novo, isso pode mudar, tá? Não estou dizendo que tem que ser rígido. Sim. Mas no momento que mudar, Lucas, se eu estou gerindo vocês, tem que me falar. Mudei aquele da entrevista, agora eu não quero mais aquele lugar, não. Quero outro. Então você me falou que quer outro. Porque agora eu vou mudar o rumo também. Certo? Mas às vezes eu não falo porque eu não quero perder o emprego. Eu vou desagradar. Entendeu? Eu não falo. Aí eu vou criando essa distância, essa falta de confiança. Pois é. E justamente nesse aspecto que eu queria... Construção de confiança. Bom, mas eu trabalho naquela empresa, ou eu tenho aquele meu liderado há 3 meses. Eu preciso dar um feedback. Mas eu não construí uma plena confiança. Confiança, talvez pelo conceito, tá um pouco difícil de eu conseguir linkar. Não é apenas o nível de confiança lá embaixo, o nível de profundidade. Tu está falando muito mais sobre os combinados iniciais que são estabelecidos. E aí gera esse nível de confiança. Vamos para o contrário. Tá. Vou te fazer uma pergunta. O que gera desconfiança em alguém? Quando você desconfia de alguém, o que geralmente ela faz para gerar desconfiança em você? Algum combinado que não foi executado. É isso? Tá bom? É isso. Então a confiança é o máximo cumprimento de combinados. Entendi. Ou quando eu não for cumprir o combinado, eu chego para você, Lucas, não vou conseguir chegar a esse horário para fazer. Lucas, não vou conseguir te entregar desse jeito. Não vou conseguir fazer isso. Só que esse não conseguir entra na vaidade e entra no se fragilizar. Eu não falo que eu não vou dar conta. Eu tentar o meu excesso até morrer, não entrego, não falo. Talvez ele vai esquecer. Na correria ele esquece, depois eu faço, depois eu entrego. Sim. Então, a confiança se constrói no número de combinados que é feito. Então, o grande problema de você perder grandes profissionais que as empresas perdem é falta de confiança, não cumprir os mínimos combinados. É fazer uma promessa na entrevista mal feita. Quer ver muito erro que as pessoas cometem em entrevista? Falar assim, não, porque eu queria ganhar mais. Não, calma, daqui uns 6 meses a gente conversa de novo, eu acho que eu vou conseguir. Tá. E aquele acho que eu vou conseguir. Uma expectativa. O acho que eu vou conseguir já vira na cabeça do outro. Não, você vai conseguir, Isso. que ele quer aqui. E aí ninguém conversa mais sobre isso, ele vai entendendo que é daquele jeito, ele vai construindo na cabeça dele, o outro constrói na cabeça dele, não, eles vão se conversar de novo, uma demissão, ou não quero mais. Que aumento. Né? Que aumento. Não, você falou lá 6 meses.
Não, mas aí mudou a história, não é desse jeito. Então não foi conversado todo mês, ó, não tá indo nesse caminho, a gente não tá cumprindo aquilo, você não tá fazendo isso. Então falta esse combinado. Então a confiança, ela é um cumprimento do número maior de combinados que você puder com alguém. Perfeito. No casamento, na amizade, nas relações, no futebol, no vôlei, qualquer lugar que você vai. Uhum. Então vamos dizer lá, você está no combinado lá de vôlei, você marcou de jogar com ele, você chega atrasado. Então ali já depois eles começam a não te chamar mais para um lugar. Muita gente chega para mim, mentor, e fala, nossa, aconteceu, fulano não me chama mais para as coisas. Eu falo, tá, mas o que você descumpriu com ele? O quê? Não, o que você descumpriu com ele? Aí ele começa a olhar, isso. Então é por isso. Então não foram eles. Tá, é você, não assume, você não assume. E às vezes nem percebe. Porque não tem importância. E de novo, se não tem importância, você banca também. Lembra que eu falei no começo? Uhum. Você tem que bancar. Não é um lugar importante para mim, então não sofre por ele. Entendi. Porque às vezes tem lugar que eu quero ir tranquilo. Então se eu quero ir tranquilo, o objetivo também tem que ser tranquilo. Sim. Não posso me exigir demais. Se eu vou pro futebol para brincar, e beleza, ótimo. Então também não se exige, que quero que eles me convidem, façam tudo. Se você também leva aquilo como tem que levar. É uma coisa de trabalho e relação. É dedicação. É o Pequeno Príncipe total. Você dedica aquilo ali, né, o quanto você cativa e dedica aquilo, que vai te dar um retorno daquilo. É o foco. É você dar energia para aquilo ali. Então, para sermos assertivos na questão do feedback, construção de confiança, os combinados, fazer pergunta, para justamente deixar ele num ambiente desconfortável, que esse é o compromisso, para justamente gerar essa autorreflexão. Isso. Que mais? E mostrar o outro, porque feedback é mostrar o outro ponto de vista. É mostrar o ponto de vista que eu estou vendo. Você consegue ver que tem 3 prédios aqui bem no seu rumo na tua cabeça? Não, você tem que virar para você ver. É o meu ponto de vista. Eu posso ver se aquela luz está funcionando ou não está, na hora que ela desligar, e eu que vou poder te avisar. Não é você. Se ela tivesse desligado o S ali da 3S Talks. É eu que te aviso. Então é um outro ponto de vista. Então essa é a primeira coisa. Então quando eu tenho um feedback é um outro ponto de vista. Quando você pega lá técnico à beira do campo e tudo mais, e eu dou sempre esse princípio. Cristiano Ronaldo, todo mundo admira. Pegar lá o Federer, tenista. Você pega grandes jogadores, grandes atletas. Pensa em grandes atletas. Por que todos eles têm técnicos? Para mostrar o ponto de vista do campo e mostrar os combinados do planejamento do treinado. É relembrar eles do treinamento. Eu acho que isso é uma belíssima analogia, porque o técnico não é melhor do que o seu treinador. Muitas vezes os técnicos nunca foram excelentes jogadores. Pois então. A maioria dos excelentes técnicos não foram excelentes jogadores. Atletas. Não atletas de resultado, tá? Obviamente o atleta tem uma condição, mas estou dizendo de resultado em si, de ter ganho muita coisa individualmente. Vanderlei, tu me dá insumos para fazer outras perguntas fora do contexto aqui, né? Você que tem a... Mas esse é o ponto. Então, o feedback é um outro ponto de vista. Então, quando eu escuto uma ligação de um vendedor, quando eu vejo o que ele está fazendo, eu estou mostrando para ele, você está indo para fora do seu objetivo, Lucas. Ok. Entendeu? Você deixou de fazer o inglês, então vai ficar complicado você trabalhar com comércio exterior e ter um ganho maior como você queria. Ok. Tá decidido isso? Tá, então beleza. Para mim tá tranquilo, mas eu quero que você saiba disso que está acontecendo. Então é mostrar esse ponto, é o outro ponto de vista. Então entender isso, fazer perguntas, mostrar outro ponto de vista, ver a questão da confiança. Tá. E por último, entender que feedback é constante. Okay. O ser humano vai falhar. Não tem um timing certo para dar o feedback. Tem. Feedback é a Tá. todo momento, quando precisar. Precisou, tem que dar. Tô de cabeça quente, vou dar o feedback? Então, Não, sei lá, aconteceu um problema muito grave e tu falhou, descumpriu com o combinado e eu tô pé da vida com essa situação, eu vou te chamar naquele momento, vou te dar o feedback. Não, aí se você tá muito irritado, é bom dar uma respirada. Tá bom. Mas não demora demais, não. Porque também aquele efeito Sim, de estar bravo é importante Aquela para mostrar a energia- gravidade da coisa. Perfeito. As emoções, elas são necessárias. Tá A bom. raiva... A raiva, como todas as emoções básicas, ela tem uma função positiva muito importante. Ela Sim. tem seu benefício e seu malefício, mas ela é importante. Sempre E a tem raiva, o amargo e o doce aí, né? Sim. A raiva, ela é um grande condutor de injustiça. É mediador de injustiça. Ela é muito importante para mediar a injustiça. Então, toda vez que eu vejo que tem uma coisa injusta, eu brigo. Eu grito. Né? Sim. Então, é um ponto importante. Só tem que tomar cuidado com a dose. Mas sabe o que é o grande problema dessa irritação que você falou aí? É gente que acumula e engole sapo demais. Então, eu vou te dar um exemplo. Chegou de manhã, tem uma semana que o cara está chegando atrasado. Eu não falei nada. Não, deixa. Ele vai ver Extremamente comigo. desconfortável com Ele aquilo, vai mas... se ver comigo. Olha as frases que eles falam na cabeça. Ele vai se ver comigo depois.
que eu escuto, né? Não tô falando quem é, mas eu escuto. Ele vai se ver comigo. Aí depois faz isso. Ele vai acumulando. Aí chega uma hora, ele acumulou, engoliu o sapo demais, o que ele faz? Ele vomita o sapo de uma vez. E sabe o que é o pior às vezes? Que ele vomita sapo no outro, não tem nada a ver com a história. Às vezes com a esposa, com o filho. Várias vezes na mentoria eu já dei puxão de orelha em mentorado meu que foi desproporcional com o filho por causa de raiva no trabalho. Então o filho tomou a pancada de um outro que não tinha nada a ver com a história. Então, seja menos covarde e entrega seu BO para quem é. Entendi. Quem te irritou, aquele ali. Então esse acúmulo que você tá é de mau feedback que você não deu para quem você devia dar. Ou você não podia. Lembra dessa hora que eu falei que você não pode falar tudo para todo mundo? Sim. Então, às vezes para um cliente você queria falar uma coisa e não falou. Então é esse ponto. Então, de novo, irritado não é legal, mas também não é de todo ruim você ter um pouquinho daquela energia, daquela energia. Raiva, pô, cara, que isso? Pra colocar. Você viu a consequência disso aqui? Porque tem uma consequência, né, Lucas? Sempre. Isso é importante mostrar no feedback. A consequência disso. Da sua ação vai gerar uma consequência. É assim que funciona o mundo. Então é mostrar pro cara a consequência, que às vezes ele não está ligado na importância dele ali. Ele não tomou posse daquela importância dele na organização ou naquele processo. Porque muitas vezes a braveza, às vezes é porque, obviamente, vai te ferir como sua meta também, mas também tem uma questão de atrapalhar muita gente. Tem decisões que você toma que você vai atrapalhar 150 pessoas de uma tacada só. Sim, sim. E aí? Não dá? Eu quero pegar o tópico anterior com relação à liderança, porque tu me deu essa oportunidade de falar, e talvez seja um paradigma para muitos, com relação à liderança, saber executar e ter sido melhor do que propriamente o seu liderado. Então, um pouco sobre isso. E aí, eu virei tenista agora, recentemente também, tô treinando tênis, ou seja, quase um Rafael Nadal. E aí eu fui lá, esses tempos, buscar o histórico do Guga, aqui na nossa terra, e ele, quando ele parou, ele falou, todos os elogios do mundo para o Larry Passos, treinador, que nunca nem chegou perto do Guga, do seu treinado. Aí eu quero, já que tu abriu esse capítulo do esporte, aí, mas vamos reportar aqui, vamos trazer de volta pro ambiente corporativo. Tá. Eu tenho um alto cargo de liderança, e eu tenho capacidade de ser líder de alguém que é mais competente do que eu, exemplo, em vendas? Com certeza. Você só precisa fazer o quê? Então isso de fato é um paradigma. É um paradigma, é um modelo errado. É um modelo errado. E esse modelo errado é assim, porque o que acontece muito em vendas? E aí é uma área que eu gosto muito, trabalho com vendas desde os meus 10 anos. Justo. Você tem um grande problema quando você, por exemplo, pega um vendedor excelente e transforma ele em líder. Isso. Aí você perde um excelente vendedor e ganha um líder bosta de vendas. Né? Então, por que isso acontece? Porque na hora que eu estou pensando na liderança, eu tenho um nível de consciência 1. Eu tenho que olhar para mim ali. Eu olho para mim. Eu tomo conta do meu resultado. Quando eu vou para a liderança, eu ajudo os outros a fazerem. Ok. Então, o sucesso do líder é o sucesso dos liderados. Não o sucesso dele. Ele é o mediador disso aí. Ele é o catalisador. Na química, o catalisador é aquele que acelera o processo químico. Então, o líder é um catalisador de pessoas. Ele é o cara que tem que potencializar pessoas. Então, ele não tem que olhar para si. O sucesso dele depende do brilho do outro. Isso é uma coisa que eu adoro falar. Então, eu tenho que fazer o outro brilhar para ser um bom líder. Entendeu? Entendi. Não é eu que tenho que aparecer, é o outro. O eu aparecer é uma consequência de que meu time está indo bem. E não um ou outro. Tem que ser muitos deles. E estarem desenvolvendo. Porque às vezes ele não chegou no topo como queria, mas ele está evoluindo a cada dia. Né? Que é o Kaizen. Kaizen é um método que ele fala... hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, assim, é uma evolução constante. Olhar para o meu ponto anterior, eu estou melhor que o ponto anterior, é isso. Então, sim, uma alta liderança, ela pode vir de alguém que não foi competente naquele caso, mas ele precisa estudar e conhecer um pouco mais. Também não pode ser um alheio a tudo. Tem que conhecer para treinar as pessoas, porque não tem que ser, ou então ele traz gente para treinar. Então, ou que seja, ele vai suprir aquilo que ele não sabe. Porque o que um técnico faz? Ele traz fisioterapeuta, traz médico, traz psicólogo, traz preparador físico, traz massagista, ou ele faz tudo? Não, o técnico é técnico, ele mexe, ele coloca a estrutura de jogo, o pensamento de como vai ser, quem vai estudar os adversários, vai mostrar os pontos que ele quer mostrar, a estratégia que a gente vai criar, ele faz isso, mas isso suportado, dado suporte com profissionais. Entendi.
eu teletransporto um pouco para a nossa realidade, porque eu hoje ocupo a cadeira de diretor comercial e eu tenho lá os meus diversos profissionais de área comercial e eu tenho características lá, né, falando daquele perfil que nós falamos no início do nosso papo e tal. Eu sou um cara muito mais de prospecção, muito mais hunter, eu adoro converter cliente para a base e já vou para o próximo. E para o próximo desafio, eu gosto disso na prática, né? Não gosto muito de performar intensamente dentro daqui. Eu gosto do novo, do desafio e tal. E claro que quanto mais a gente puder criar esse conhecimento complementar dentro dos nossos profissionais, é o ideal. Então, eu trago para um que eu preciso deixar ele um pouco mais farmer, exemplo, eu trago o meu sócio, o Gabriel. Ele já tem essa característica. Ele gosta de achar, como eu digo, ele acha petróleo em cima daquela oportunidade. Eu não, eu estou buscando outros campos e estou indo, né? Buscando outras oportunidades. Esse é um pouco mais da minha característica. Mas se eu quero desenvolver o profissional XPTO lá dentro do meu elenco comercial e dentro dessa característica ser mais farmer, e eu não consigo entregar para ele isso, eu não me sinto mal por não ter essa característica, mas eu crio o mecanismo para treinar ele de uma outra maneira, seja plugando ele com outro profissional que realmente consiga elevar o nível. Então, enfim, eu tiro essa questão da vaidade ou desse, né, de lado e consigo desenvolvê-lo mesmo sem ter essa característica necessária. Sim, pegando o seu discurso, eu trocaria o eu por nós. Eu não consigo entregar. Nós não conseguimos entregar. Okay. Esse coletivo também é importante. Tá. Você entender que tem uma corresponsabilidade. Eu também não sou totalmente responsável. Porque, por exemplo, eu preciso que a pessoa se mova. Eu brinco com todo mundo que quando eu tenho que desligar alguém, eu falo, cara, eu não consegui botar fogo em você. E botar fogo no sentido de fazer queimar. Fazer queimar no sentido de, vamos lá, vamos produzir alguma coisa daqui, vamos pegar fogo, porque essa relação não combinou. Chegou num ponto, ela faliu momentaneamente. Eu falo que demissão é uma falência momentânea de uma relação. Mas ela não está legal ali. Não estou mais nesse sonho, não tem mais essas expectativas. E todo líder tem que saber o sonho do seu liderado. Qual que é o seu porquê? Estou dirigindo um time comercial agora, eu perguntei para um deles, falei assim, qual que é o seu porquê? Por que você faz isso? Por que você liga todo dia? Por que você toma não na cara do cliente? O que é o seu porquê? Qual que é o seu objetivo? Eu quero ajudar meu pai, tá? O que você quer ajudar seu pai? Nisso, quero ter uma condição melhor para ele. Então, o que você precisa fazer para ter? O que é essa condição melhor? Eu queria construir uma casa. Para construir uma casa, já sabe quanto que é? Não sei. Então, deixa seu sonho mais robusto. Sim. Porque aí seu porquê está mais forte. Porque cada não que você toma é um aprendizado que você tem para colocar mais um tijolo ali. Então, deixar isso mais... fazer os outros sonharem, para mim é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu gosto de provocar nas pessoas o melhor que elas podem ser. Desenvolvimento. Mesmo que no momento ela ache que aquilo é amargo, que geralmente acontece. Então no começo eu sou uma pessoa mais amarga, assim. Tá. Depois as pessoas aprendem a degustar. Mas no começo eu vou... Mas é isso? Que é isso? Mas desse jeito? Então é provocar também. Então essa provocação é importante para gerar esse movimento. Tá. E aí existe essa provocação. Tu falou, bom, eu sou um cara de desenvolvimento de pessoas, adoro isso, né, faço isso há muitos anos. Como é que a tecnologia está aliada nesse processo de desenvolvimento de pessoas? Das minhas duas faculdades, a primeira eu fiz tudo com livro, né? Só livro. Então a tecnologia ela veio para facilitar. E é o que eu falo, é igual tentação. Você tem tudo mais acessível, mas você tem que saber usar. Porque uma coisa que não mudou é nosso tempo. A Brené Brown, que é uma especialista que eu gosto muito, ela fala que o tempo é um recurso esgotável e não renovável. E isso não mudou. A tecnologia não vai dar mais tempo para a gente. A gente acha que vai dar, mas não dá. Ela, na verdade, ela facilita acessos, ela dá mais acessos. Mas, ao mesmo tempo, também ela te ocupa mais. Então, é saber usar o que você tem de ferramental a seu favor. Okay. Então, o que ela melhorou muito? Hoje você tem acesso a um treinamento, coisa que eu não tinha lá dos meus 18, 16 anos, que trabalhava com vendas. Cara, eu tinha que estudar vendas ouvindo CD, fita cassete, de uma coleção que tinha de 2 pessoas no Brasil, ou na banca de revista, a revista Venda Mais, que hoje está completando 30 anos. Então, o acesso é muito maior. Por exemplo, ontem teve uma live do Thiago Concer falando sobre vendas pelo WhatsApp. Então, assim, um nível de especialização gigante. Então, a tecnologia ela trouxe um acesso maior, mas, ao mesmo tempo, esse acesso maior, quanto é fácil,
quando é fácil o acesso, eu também não dou tanto valor, que é muita coisa. Hoje a gente tem um over de informação. E aí, se eu tenho over demais e não sei escolher, aí é um problema. Né? E as pessoas vão vendo tudo picadinho, elas não aprofundam mais. Sim. Então, acho que a grande questão boa da tecnologia é trazer esse acesso, essa democratização. Hoje, com pouco recurso, você consegue estudar sobre muitas coisas. Sobre muita coisa. Você consegue ter acesso a cursos gratuitos em Harvard, por exemplo. Porra! Isso nos anos 90 era impensável. Você tinha que ter dinheiro para viajar, para estudar, para participar de um concurso de bolsa. A especialização que eu fiz em Londres, eu participei de um concurso de bolsas que eram 4 vagas para América Latina. Era prova escrita. Foi por envelope. Eu fiquei sabendo pelo jornal, antes de chegar na minha casa. É sacanagem essa. Então, minha vizinha sabia mais rápido que eu não tinha jornal. Então, são essas coisas. Então, o acesso à tecnologia, ela traz essa democratização, mas também traz esse excesso. Eu vejo esse problema de excesso de coisa. E as pessoas não sabem escolher, também não são muito orientadas a escolher, e aí consomem coisa demais, com má qualidade, e não se aprofunda. Então, para mim, é um problema. Então, é tomar cuidado com isso. A tecnologia, ela traz coisas boas, mas tem que saber usar. Assim como tudo na vida, né? Perfeito. Vamos falar de cultura de negócios, cultura dentro das organizações, né? Porque muitas vezes a gente observa o vizinho, a gente olha a empresa do lado e, aqui eu quero fazer aquele resultado e por isso eu vou me espelhar naquilo que eles estão fazendo, nos ritos culturais e nas atividades. Primeiro, como a cultura influencia no negócio efetivamente, e eu posso me espelhar no outro e tentar reproduzir o mesmo dentro do meu negócio e ter os mesmos resultados? Tá. Vamos começar pela segunda pergunta. Não. Tá. Não dá para replicar. Eu imaginava, mas... Sim. A primeira coisa... Para gerar o debate. Sim, a primeira coisa que eu preciso ver, cultura não é você dar grito, cantar musiquinha. Não é. Me desculpa, não é. Isso aí é amestração. Né? É amestrar bicho. Não é assim que funciona. Por quê? Não adianta eu cantar uma coisa... nossa empresa valoriza as pessoas. Aí chega lá, o salário está atrasado, a comissão não vem, você ganhou demais, deixa assim agora. E eu tô lá cantando. Entendi. Eu tô cantando pra ele ver, porque vai filmar, postar na rede social. Então, de novo, é o cuidado, que a gente teve a conversa prévia lá no almoço antes disso, é tomar cuidado com o que eu vejo, com o que querem me mostrar. Sim. Então, é muito importante você entender como aquilo se reflete. Porque o que é cultura em si, né? Cultura de uma empresa? É o jeito que a gente faz as coisas. Não tem segredo. É o jeito que faz. E eu brinco que é o jeito que você recebe na sua casa. Por exemplo, eu sou mineiro. Tenho uma casa lá em Santa Catarina. Mas eu recebo as pessoas como mineiro. Na minha casa, eu faço a comida, ninguém paga nada, eu compro as coisas. Minhas amigas ficam brigando comigo. Eu quero ajudar. Não. Você vai escolher o cardápio. O que vocês querem? Tem essa opção, essa aqui. Eu quero essa. Então você vai ter um vinho que você gosta. Eu sei que ela não gosta de peixe, não vai ter peixe. Sei que ela gosta aqui, vai ter isso aqui. Quero aquela entradinha com brie e tomatinho que ela gosta. É isso. Então, na minha casa, eu recebo as pessoas como eu gosto. Entende? Sim. E na sua empresa é a mesma coisa. Aqui a gente faz do nosso jeito. Só que também tem as regras de fora. Então, os impostos são o mesmo para todo mundo. O jeito de vender. Então, não tem muita coisa que inventar em cultura. É que a gente glamoriza muito isso, né? Sim. E a gente olha a coisa errada da cultura. A coisa errada da cultura é você olhar o que sai para fora. Que é o que sai na foto. Mas a cultura é o que se vive todo dia. Tá. Não adianta eu ser, por exemplo, lá na minha casa, todo mundo fala assim, nossa, que casa harmônica, chega, todo mundo se mata, se xinga, não funciona, então não resolve. Então, a cultura ela tem muito mais a ver com como a gente se vê do que como é para fora. Quando eu quero colocar demais para fora, é que dentro tá ruim. Eu sempre brinco. Quando há uma preocupação excessiva de mostrar para fora, é que tem problema dentro. A mesma coisa acontece com a gente. Tá. Eu sempre brinco, que você descobrir mentira em relação... É quando a pessoa quer mostrar demais, se arruma muito. Quer falar aquela coisa, se arruma demais a roupa, não sei o quê. Pô, o que tá escondido aí? Que problema tem ali? Então, o excesso, ele traz uma falta. Então, a uma cultura de sucesso, é o seu jeito de fazer. Tá. Não glamorize. Cumpra seus combinados. Beleza. Só que o meu negócio não tá legal. Não tô tendo resultado, não tá bom. Ou seja, isso é um sinal, um reflexo de uma cultura fraca, ponto de interrogação. Isso é um ponto. Tá, tudo bem. Eu identifico que a minha cultura não está legal, os resultados não estão vindo justamente por conta do meu ambiente interno. Eu consigo mudar esse ambiente? Tá, eu vou dar uma sugestão aqui. Ou eu tenho que
acabar a empresa e começar uma do absoluto zero. Eu vou fazer outra coisa aqui, assim, do tempo que eu trabalho com empresa, desde os meus 19 anos eu dou treinamento para a empresa. Então, já vai para bastante tempo. E aí eu vou entrar de novo num outro ponto, vai passar repetitivo, mas faz isso. Eu vou pedir para todos vocês que não estiverem indo bem nos seus negócios, fazer a seguinte pergunta. Quantos combinados eu não estou cumprindo com a minha cadeia? Empresa que não vai bem é uma empresa que não cumpre combinado. Ou ela não paga imposto certo, ou ela não paga o funcionário corretamente, ou ela não entrega o produto como prometido para o cliente, ela faz um marketing excessivo que não entrega o que tem que entregar, ela combina uma coisa que não vai. Então, de novo, é a mesma coisa. As relações falham por problema de combinado. Okay. Eu não cumpro combinados. E aí, por que a empresa tem empresa que descumpre combinado e não falha? Porque às vezes ela descumpre só com uma parte. Só com um funcionário, por exemplo. Aí tem muito turnover. Ou para o mercado ela não tem lucratividade, porque ela descumpre com fora. Porque, entendeu? Entendi. Então, assim, toda organização, toda relação, tudo Lucas, conectado, é conectado, é uma relação de... É confiança. O que me faz comprar uma televisão de uma marca e não comprar da outra? Confiança. Por que eu pago tantos R$1.000? Está falando sobre o MacBook ali. Por que eu pago muito mais a mesma coisa? Porque eu sei que eu vou chegar lá, a pessoa vai falar assim, não vai me perguntar, cadê essa nota fiscal? Cadê não sei o quê? Não, tem um endereço no negócio. Ele sabe onde comprou, qual peça botou, ou às vezes o problema. Tem um diagnóstico que é feito com um botãozinho lá. É isso. Isso está no preço, é confiança. O que você confia mais? Que vai funcionar a marca A ou a marca B? É essa. Às vezes tem gente que escolhe a A sabendo que a marca vai entregar porcaria. Sim. E tá tudo bem. Mas eu não faço um marketing, nossa, você vai ter tudo isso. Então esse é um grande problema. Às vezes o externo a gente quer gerar essa confiança demonstrando a nossa autoridade e aí eventualmente lá dentro do negócio não é bem aquilo, né? Depois a gente vai ver, não é bem isso que não as coisas. Bem isso. É isso. Então, de novo, eu dou um desafio para todos aqui. Se a sua empresa não está indo bem, analise o tanto de combinado que você não cumpre com a sua cadeia. Fornecedores, funcionários e clientes. É a sua cadeia. Essa é a cadeia de toda empresa. Okay. Toda empresa ela tem essas três coisas. Ela tem funcionário, ela tem clientes e ela tem os fornecedores, que é parceiros e tudo mais. Vou colocar isso tudo nesse conjunto aqui. Como é que está a sua relação com eles? Se eu fizer uma pergunta hoje para os seus funcionários, fizer uma pergunta para os seus clientes, fizer uma pergunta para os seus fornecedores, como é que eles avaliam o nível de confiança que tem com você? Você é uma empresa que paga certinho, você faz isso, ou você vai descumprindo combinado com tudo? Isso vai responder ao seu sucesso. É difícil conhecer empresas que tenham sucesso sem cumprir combinado. O McDonald's, por exemplo, ele pode não ter a melhor qualidade de sanduíche, mas ele cumpre entregar rápido. Você quer comer alguma coisa, vai lá e coma rápido. Fica pronto rapidinho. Está bem claro. Está bem claro que é fast food, fast, rápido. Então, se um dia ele deixar de entregar rápido, provavelmente ele morre. Ele morre. Sem dúvida. Por quê? Porque é a promessa dele. Certo? Aí a marca ele usa lá para não sei o quê, mas entrega rápido. Sim. Então, o que é o seu mote? O que é o seu combinado? Então, eles cumprem combinado com o franqueado deles? Tem lucratividade? Tem. Cumpre com o funcionário? Então, é olhar isso tudo. Então, se você descumpre as três cadeias, vai fechar. É questão de tempo. Fecha mesmo. Com um, você sobrevive um tempo. Por exemplo, vamos dizer que com funcionário você é muito ruim, mas você é muito bom de produto. Tá. Você conhece um monte de empresa, você tá rindo que você tá rindo. Que eu tô falando. Você tá dando essa risadinha que você fala, não, é isso aí mesmo. Então, você sabe. A empresa vai mal quando ela descumpre coisa. Então, é você enxergar os seus próprios fornecedores. Você vai vendo quem que entrega, quem não entrega. O que entrega, que segurança que tem cada um. Então, tem que saber o que você entrega. Então, a sua promessa é muito importante. Seu reason why. Voltamos de novo no porquê. Qual que é o seu porquê? Seu porquê está claro, todo mundo entende, por que não vai dar certo? Tem que ser muito ruim. Pra você juntar gente boa, ter um objetivo claro, ter um produto bom e não funcionar. Sim, né? Sem dúvida. Então, é o olhar para essa estrutura interna que é mandatória para sucesso. Muito bem. Para a gente se encaminhar para o final, Wanderley, já passamos aí da nossa hora, e eu sei que a tua hora é super cara. E eu não tenho uma pauta gigantesca aqui, mas tudo bem. Já que nós falamos do Golden Circle, eu vou fazer a Golden Question aqui. Viu só agora? Eu despertei um fogo ali, ó. Muito bom. Qual a história de transformação mais marcante de um líder que tu viu na tua jornada? Vamos lá. Eu não te perguntei do Bernardinho. A gente poderia falar um pouco sobre o grau de liderança dele? Claro, podemos. Claro. Então, o Bernardinho é um incomodador natural, né? Ele é um cara que gosta de incomodar. Ele gosta de cumprir combinados.
Ele é um cara que cumpre combinados com rigor. Então ele dá aquele exemplo que ele deu das pessoas começarem a treinar cada vez mais cedo, os atletas, né? Tá. Então ele que inaugurou essa questão aí de treinar no dia de jogo. Isso não existia há muito tempo no voleibol, né? Treinar no dia de jogo era um negócio impensável. E na época ele precisava suprir um problema, um paradigma, um modelo, que é a mesma coisa. Perfeito. Você vai quebrando modelos. Então o Bernardinho, ele é um cara que ele pensa, ele tem aquele modelo que eu falei que pensa muito no outro, ele quer desenvolver pessoas, Tá. quer tirar o melhor do outro, e ele brinca do exemplo da mãe. Fala que a mãe é a nossa pessoa que mais nos cobra. Mais nos cobra. Então ela cobra a blusa, ela cobra não sei o quê. Então, não importa a idade que você tem, sua mãe vai falar pra você sair com blusa. Ela vai te cobrar se você tá comendo direitinho, ela vai falar se você tá gordo, se você não tá, você tá comendo demais, tá comendo de menos, tá comendo mal, tá trabalhando demais, tá fazendo isso. Então é a pessoa que tá sempre te dando feedback. Então ele tem muito essa questão de apontar isso, né? De quem dá feedback. E na liderança dele, ele também aprendeu muito a ter um corpo de confiança no trabalho dele. Saber que ele também tem um limitador. Que ele também tem as suas dificuldades. Então, se enxergar, mesmo multicampeão, como alguém que precisa ter a humildade, falar, não, eu não sei tudo, eu preciso de gente foda do meu lado, é o melhor ponto. Tanto que agora, por exemplo, ele levou, acho que 2 ou 3 ex-jogadores que foram das seleções bastante vitoriosas para a comissão. Então levou por quê? Porque tem esse histórico, tem esse resgate lá atrás, do quanto essa lembrança viva da aura vitória que a seleção masculina de vôlei teve. Sim. Então ele é um cara que tem essas 3 coisas, ele tem essa humildade, tem essa cobrança em excesso e o cumprimento de combinados. Então é um cara que tem esse sucesso todo por conta disso, de ser esse cara que busca sempre o melhor. Às vezes, por exemplo, ele mesmo se autocritica que ele deveria comemorar mais, por exemplo. Você vai perceber, acho que eu já te convidei para assistir jogos dele, mas o time dele ganha, ele sai da quadra. Ele não fica para comemorar. Ele já falou que ele precisa que comemorar mais. É um desenvolvimento que ele precisa ter, né? Mas ele e o feedback que ele recebeu, inclusive, do filho. Porque ele fala assim, isso. Ele fala que a vitória gera mais responsabilidade. Ela não gera mais nada que expectativa em cima de você e mais responsabilidade. Porque agora eles querem mais. As pessoas querem mais de você. E Sim. que não é uma mentira. Não é Mas uma celebrar verdade. as vitórias com o time é importante. Muito porque tu tá conectado ali, muito tu tá... importante, muito importante. Mas, de novo... Gera essa conexão. Gera essa conexão, mas, de novo, eles te olhar e fazer essa crítica é importante. Sim. E você vê, né? Precisa consertar. Mas ele sabe, tem a consciência que a gente falou no comecinho. Ter a consciência desse desenvolvimento é importante e trabalhando para isso acontecer. Sim. E claro, ele é um expoente com o qual tu trabalhou e traz muitos insights daí. Mas ele foi essa é uma das histórias de transformação mais marcantes aí ou não? Não, aí eu vou te dar um exemplo. Vai. Não vou falar nomes, né? Para não expor a pessoa, Sim. mas eu tive um mentorado durante um tempo que ele me contratou na época que ele estava muito magoado com a empresa que ele foi desligado. Tá. E ele trouxe essas mágoas todas, tal, e trouxe aquilo ali. Aí a gente fez a avaliação do Human Guide, ele trouxe as mágoas dele, e aí eu tive que 90% da folha dele, a empresa tinha razão. E aí eu tinha que falar aquilo para ele. Eu falei assim, vamos tentar estabelecer uma coisa importante na nossa relação aqui. Eu vou ter que te falar coisas duras nesse momento aqui. Combinado. Você tá ansioso? Isso. Tá. Podemos. Você falou assim, como é que... De tudo aqui, eu acho que eles estão uns 15 itens na época. Dos 15 itens aqui, quanto você enxerga que realmente é verdade? Tira a sua mágoa, tira a sua dor, né? Quanto isso aqui é verdade? Esquece a intensidade das coisas, mas olha a realidade. Você ser muito vaidoso, você pensar só em você, não pensar no time. Quanto isso aqui é verdade? Ele falou assim, uns 70%. Eu falei, tá bom, então agora eu posso dar o meu feedback? É 90%. Então desses 15 aqui, 12, tranquilamente, você tem. Você está disposto a desenvolver? Tô. Então tá bom. Então aí montamos uma coisa. Eu falei, sozinho eu não vou conseguir. Então eu preciso de você na terapia, preciso de você cuidando mais dos seus filhos, ter mais espaço para eles, e aí sim a gente começa a desenvolver. Porque se você olha para os seus filhos e você está brincando com eles com o celular na mão, sem dar a devida atenção, você vai fazer a mesma coisa que você faz com o seu time. Que foi isso que te tirou de lá. No lugar que você amava, que é um lugar que ele estava apaixonado, crescendo e tal. Então eu falei, tá disposto? Tô. Então a gente começou a trabalhar, fizemos umas sessões e ele saiu da sessão. Se sentiu incomodado demais numa das sessões, e a gente tem esses combinados, a gente incomodado demais, me avisa, falou, quero um tempo. Tá bom, temos um tempo. E não falamos mais. E aí depois ele voltou
um tempo atrás para conversar comigo, pediu para conversar no desafio, estava em outro lugar. E ele, o que aconteceu? Ele tinha um dos exercícios que eu pedi para ele, eu falei, vai com seus filhos uma vez por semana, que não tinha muito tempo, uma vez por semana com seus filhos brincar no parque. Esquece tudo, não pense em nada, brinca, vai na terra, rola no chão e brinca, né? Um de 5, uma de 7. Desce no escorregador, rola, faz coisa que você não se permite fazer, que você fica com medo que as pessoas vão te ver, que você é um cara importante, porque é um cara de alta... Era muito conhecido, ele é muito conhecido. Flávio Augusto. Não, ele que falou, não é. Então, depois ele voltou, ele falou assim, agora eu entendi o que você queria. Para eu cuidar dos liderados, eu aprendi, tenho que aprender a cuidar dos meus filhos, das minhas relações. Eu falei, isso aí. Você tem que aprender a cuidar das suas relações. Então, as maiores transformações que eu vi com um incidente como esse exemplo que eu estou dando, é que a liderança, ela reflete a forma como você cuida de você, das suas principais relações e principalmente do que você faz quando as pessoas não estão olhando. Como você é quando ninguém está olhando. Quanto que você é honesto com as suas verdades, com as suas conexões, com a sua razão de ser. Quanto que você banca realmente esses amargos do ser humano que você é. Porque a gente tem os amargos, né? A gente tem as nossas dificuldades. Então, e a gente olha, às vezes, uma tentativa ilusória de olhar para o positivo. Então, esse foi o desenvolvimento mais foda que eu percebi, assim, que eu vejo, que é você cuidar, porque é um reflexo, Lucas. A nossa liderança é um reflexo de como a gente lida com a gente, com os nossos medos e receios, como a gente lida com o nosso núcleo, mais importante, e como a gente lida quando as pessoas não olham para a gente. Quando, por exemplo, eu estou nesse processo de alimentar e eu como escondido uma coisa que eu tinha combinado de não comer. Se sabotando, né? Não é nem se sabotando, não. É se mostrando... Entendi. Distoante daquilo que você quer ser, está se propondo e propagando a ser. Que entra de novo na cultura. Não ser de verdade. Então tem que ser de verdade. Tem que saber que a gente falha, que a gente erra. E esse é o convite para todo mundo. Não importa o especialista que você seja, o quão foda você seja. Sua vida tem horas que vai ser ruim. Você vai ter dificuldade, sua relação não vai funcionar, vai ter briga. E isso é vida. Vida não é esse tempero bonito, lindo, que vai ter flores e louros. Não, tem problema todo dia. A alta liderança, ser empreendedor, requer isso. Então, ninguém quer fazer no seu lugar. E eu brinco, as pessoas romantizam muito trabalho. Trabalho é o lugar que a gente ama. Não, se a gente pudesse, não trabalhava. Por quê? Porque trabalho é desgastante. Eu tenho uma piada que eu gosto, uma anedota interna, que fala assim, se fosse muito bom aquele trabalho, não te pagavam para fazer, faziam. Fosse tão prazeroso. É difícil, tem os amargos do trabalho. Sim, claro. Trabalho é o meio que a gente tem de subsistência, de nos ser lindo, nos ter identidade. Mas isso não quer dizer que vai ser 100% bom. Não vai. Não vai. É uns 20%. E olhe lá, depende de onde você trabalha. Mas 80% é desgaste. E aí está muito conectado com o meu reason why, então. Para saber que esse desgaste é importante para chegar lá, para chegar melhor. Porque tem, aí para terminar, falando não paro, a Golden não termina. A Golden Question, a Golden Answer. Tem eu adoro Rubem Alves, né? Sim. Pena que ele morreu. E ele fala uma coisa que é maravilhosa, ostra feliz não faz pérola. Ostra feliz não faz pérola. E esse... Posso contar rapidinho? Lógico. Não, agora não. Não, obrigado, Vanderlei. Não, obrigado. Mais um. A ostra vai na tua cabeça, obrigado. Então a ostra, ela é toda fechadinha em si. Assim como as pessoas, às vezes, são fechadas em si mesmo. Não quero saber da opinião dos outros. Não me fala do meu jeito, eu sou assim, não quero mudar, eu sou assim. E, de repente, entra um pequeno grão de areia. E a ostra, não sei se vocês já viram, você pegar nela é um tecido muito, muito sensível. Então, um grão de areia, para ela, é um incômodo excepcional. Muito grande. Então, o que ela passa a fazer? Ela passa a envolver essa analogia da pérola. Ela passa a envolver o grão de areia na madrepérola e transforma-se numa pérola. Então, aquela coisa que é muito bonita é feita de um sofrimento. Então, várias vezes o que a gente sofre na vida, os vários momentos que todo mundo está olhando aqui, os momentos mais sofridos da sua vida, depois disso, você teve uma ascensão, você teve uma redenção. Você teve um momento que falou, nossa, eu sou um ser humano muito melhor. E hoje, às vezes, você ri daquele evento. E hoje você está muito mais preparado para eventos como aquele. Então, a dificuldade, a adversidade é uma forma que a gente tem de se aprimorar. E é só o desgaste e o conflito que gera isso. E se a gente fugir dele,
como a gente foge, tomando remédio, ou fazendo isso aqui, apagando o fogo, você não melhora nunca. Então, a grande questão é você se permitir entender que o desgaste é necessário, lidar com ele e sair o mais rápido possível. Né? Não romantizando o desgaste, que não é a minha função, mas entender que ele é inerente à sobrevivência. O mundo nos desgasta a todo momento, em todas as etapas. Quanto mais alto você for, quanto mais você ganha, mais importante você for, quanto mais gente depender de você, maior vai ser o desgaste. Então, entender isso é muito importante. Uma baita mentoria, cara. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado pela tua disponibilidade em conversar com a gente, em trazer tantos conceitos aí e insights valiosos aí para a nossa audiência. Foi muito importante, porque a gente vive aí, sei lá, esse eventual conflito de gerações, né? Então, acho que a gente trouxe importantes insights, inclusive para quem está, logicamente, na alta liderança, que vive uma vida solitária, porque tem dificuldades e tu, com essa tua grande experiência, consegue, enfim, trazer coisas práticas, utilizáveis, né? Muito obrigado. Obrigado. E muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui. Esse foi mais um 3S Talks. Vamos fazer o convite para o pessoal curtir, compartilhar esse conteúdo, porque, por favor, ele precisa chegar em mais pessoas. É isso aí. É isso aí. Então, por favor, curte, compartilha e leva esse conteúdo do 3S Talks para mais pessoas e empresas. É isso? É isso aí. Muito obrigado pela disponibilidade. Espero que eu tenha incomodado vocês também, que estão nos ouvindo e assistindo. E é isso. Desgaste é necessário. O nosso trabalho, muitas vezes, ele é desgastante, mas ele é necessário para a gente se tornar seres humanos melhores. Então, assistam, compartilhem e marquem a gente aí nas redes sociais. Maravilhoso. Muitíssimo obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo.